Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na tua vida. Nós estamos iniciando a partir de hoje uma série de vídeos e eu quero trazer aqui, na medida do possível, com a ajuda de Deus, algumas ferramentas para nós melhorarmos a escola bíblica dominical. É palpável, é fato de que em muitos lugares, no domingo de manhã, ao invés de nós estarmos com a igreja cheia para aprendermos a palavra de Deus, para sermos edificados espiritualmente, igrejas que têm 500 membros, às vezes aparecem 80 ou 100 pessoas, ou às vezes menos que isso ainda. Igrejas que têm 100 membros, aparecem 20 pessoas, ou menos que isso ainda. Por que isso acontece? Às vezes o coordenador, o superintendente acaba ficando desmotivados, ou professores desanimados também, porque preparam uma aula e chega para ministrar e os alunos não aparecem. E pode ser que esteja faltando a gente melhorar em algumas dessas situações que nós vamos mencionar aqui durante esses vídeos. E é palpável, isso é muito real a gente ver aí igrejas que não investem na qualidade do ensino. Quando a igreja ela investe em seminários bíblicos, em treinamentos, em ensino de qualidade, nós vamos deixar de ter pessoas neófitas, como diz a palavra de Deus, não é? Nós vamos passar a ter pessoas maduras, com maturidade para ensinar outras pessoas. E quando isso não acontece, é quando a gente vê obreiros despreparados, querendo apenas status e não realmente fazer a obra de Deus como deve ser feita. Então, se nós ignorarmos esta verdade, que é de ensinar a palavra de Deus, nós somos levados a fazer aliança com alguns inimigos da escola bíblica dominical. E aí, aonde que eu quero pensar um pouquinho com vocês, de dar algumas dicas para a gente vencer estes inimigos. E a primeira dica que eu quero deixar aqui, que é do nosso primeiro vídeo, para ter uma escola dominical bem-sucedida, de excelência, a primeira dica é ter apoio pastoral e ministerial. E por que eu coloquei esta dica como a primeira dica? Porque sem o apoio do pastor da igreja, dificilmente você vai ter uma escola dominical bem-sucedida. É claro que, infelizmente, em muitos lugares existem líderes, pastores, dirigentes de congregação que não priorizam a escola dominical. Ou por que não dizer, não prioriza o ensino? Prioriza-se tudo, menos o ensino da palavra de Deus. Mas é indispensável que a igreja tenha o apoio do seu pastor, do seu dirigente de congregação. E eu gosto de usar o exemplo de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao 4, aonde conta a história de Eliseu, e você conhece essa história muito bem, que alguém percebe que precisa fazer algo a mais, que precisa melhorar, que precisa alargar a tenda onde eles moram, onde eles estão, e de repente chega um dos discípulos de Eliseu e diz, profeta, nós precisamos fazer alguma coisa, alargar isso aqui, melhorar, posso cortar madeiras para alargar isso aqui? E o que o profeta diz? Pode ir, ele deu a ordem, ele deu a autorização, e de repente o seu obreiro já esperto, maduro, inteligente, de visão, ele diz, nós vamos, mas vá conosco, o Senhor se agrada em ir conosco? E Eliseu diz, eu irei. E quando chegam lá no local de trabalho, o inesperado acontece, o machado cai na água. Agora imagine comigo se o pastor Eliseu não estivesse com eles, com os seus obreiros trabalhando. Então, ele resolve o problema mediante algo que ele presenciou. E aí, ele evitou algo que acontece muito em muitas igrejas, de o pastor não estar envolvido em atividades das suas lideranças, e quando surgem problemas, ele resolve baseado no que disseram para ele, no que me disse, mas não no que realmente viu, porque ele não estava envolvido. Olha, interessante. Olha a importância do pastor da igreja estar envolvido. E aí a gente presencia muitas vezes dirigentes de congregação, pastores que não aparecem na escola bíblica dominical. Talvez você me pergunte, mas irmão Paulo, existe isso? Sim, existe. E não estar presente na escola bíblica dominical. Qual a mensagem que esse pastor está passando para os seus liderados, para os seus membros? Que a IBD não é tão importante assim. Se você tiver alguma outra coisa para fazer, faça e vá se sobrar tempo. E nós sabemos que não é isso.
agência de ensino na igreja. Para muitas igrejas, como no meu caso, para a minha igreja, é a escola bíblica dominical. E a escola dominical é para quê? Para estruturar a igreja na palavra. E uma igreja, ela só é bem-sucedida quando tem pessoas maduras espiritualmente, quando tem pessoas que conhecem de fato a palavra de Deus, quando tem a palavra de Deus como parâmetro para a sua vida, e que nós precisamos sim do ensino da palavra de Deus com eficiência. E para isso nós precisamos, em primeiro lugar, o apoio pastoral para as lideranças e para a igreja no geral. E quando eu falo de apoio pastoral, não estou falando apenas em vir, como Eliseu foi com eles, não é? Mas em fazer juntos. E esse fazer junto, em primeiro lugar, investir na estrutura da igreja, na estrutura física que eu digo, porque por muitas vezes acontece de se construir templos para dirigir cultos e para promover eventos, mas não se pensa em construir salas de aulas para preparar a igreja no ensino. E aí fica um alerta para você que é pastor, para você que é presidente de campo, para você que é dirigente de congregação, quando for construir a sua igreja, prepare salas de aulas. Prepare salas para que sirva de cursos teológicos, de escola bíblica dominical. Isso é de fundamental importância, muito importante. E a outra coisa é preparar material pedagógico. Como que eu digo para o meu superintendente? Estou contigo, pode trabalhar, dou o meu total apoio, mas se não abre mão para comprar um quadro de giz pelo menos, um quadro branco pelo menos, que não constrói quadro de giz nas salas, o mínimo que precisa dar de estrutura para um professor de escola dominical é isso. E aí nós enxergamos muitas vezes professores que nós, como líderes de igrejas, pegamos porque é um bom crente, colocamos diante de uma sala de aula, mas não damos um mínimo treinamento pedagógico para esse professor. Você há de convir comigo que isso acontece constantemente. E aí esta pessoa não tem um manejo pedagógico e às vezes, mesmo tendo um quadro branco, não faz uso. Por que não faz uso? Porque não foi treinado para isso. Então, os superintendentes, a gente vai falar disso mais para frente em outros vídeos, mas precisa promover treinamentos para esses professores. E para isso, precisa sim do apoio pastoral em que? Preparando esses materiais, quadro branco, flip chart, se a tua igreja tiver condição, um data show, porque às vezes os projetores multimídias, data show, são usados muitas vezes apenas para o culto de domingo à noite, de sábado à noite, mas é necessário que se tenha para o ensino da palavra de Deus. Então, é preciso dar apoio nesse sentido também. Ir junto, mas preparar o ambiente para que os professores consigam preparar uma boa aula e ensinar com eficiência. E por último aqui, ensinar o princípio da honra. O que isso significa quando nós falamos de apoio pastoral e ministerial? Tanto o pastor da igreja, escute isto, quanto os obreiros da igreja, o corpo ministerial, precisa estar na escola bíblica dominical. Pode ser que você, como obreiro, está lá sentado ouvindo alguém ministrar e você até considere que a aula precisaria de um preparo maior. Que tal você encostar nessa pessoa e ajudar, ao invés de não aparecer porque você acha que a aula do teu colega é muito fraca? E existe isso muitas vezes. E quando você não vem, você está passando uma mensagem não apenas para o teu obreiro de desonra, porque você não está honrando o professor que está lecionando ali. Segundo, você também está passando uma mensagem para a igreja inteira de que existem coisas mais importantes do que estar ali aprendendo a palavra de Deus. Essas dicas que fiquem na nossa mente, que a gente reflita até o nosso próximo vídeo, que você reflita sobre a importância de dar apoio, apoio tanto para os professores quanto para os superintendentes, para os líderes de uma forma geral. Eu tenho certeza que os professores que ouvirem este vídeo, que assistirem este vídeo, vão concordar comigo que é tão bom quando você vai ministrar uma aula e você tem esse suporte, material didático, que você tem os teus colegas de ministério ali para te ajudar, eu disse, não para ser um franco atirador na aula. De repente nós vamos fazer um vídeo mais para frente só para falar disso, sabe? Sobre franco atiradores em sala de aulas, mas que você esteja ali para ajudar. E como professor a gente se sente muito bem em ter colegas
ministeriais para dar o apoio, ajudar a comentar sobre a aula e que o Espírito Santo fale um pouco mais ainda no teu coração através do que eu disse aqui e que você seja um abençoador. Você, pastor, dirigente de congregação, reflita. Pense bem como está a qualidade de escola bíblica dominical na tua igreja. Será que não está precisando um pouquinho de você andar junto, estar presente, envolver, preparar a estrutura para que os seus professores façam a obra de Deus com excelência? Porque o ensino da palavra de Deus não é apenas um detalhe e talvez nós tenhamos ou não. Inclusive na lista, quando o apóstolo Paulo fala para o seu obreiro Timóteo, para o seu obreiro Tito, a lista ali para separar obreiros, uma das características é ser apto para o ensino. O ensino da palavra de Deus, ele precisa ser primordial. Pense nisso, reflita nisso e que Deus abençoe a sua vida. Eu vou fazer uma rápida oração por você e para você. Querido Deus, neste momento, Pai, após refletirmos sobre estes assuntos relacionados à tua palavra, ao ministério do ensino, eu quero pedir em favor desta pessoa que me ouve agora, deste obreiro, deste pastor, deste dirigente de congregação, deste superintendente, Pai, que está enfrentando dificuldades, de graça, sabedoria e humildade para estar junto, para fazer junto, para trabalhar, para desenvolver a tua obra com eficiência. No nome de Jesus eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.